paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aleluia! Hoje, dia 25 de 4 de 2020, o tempo está passando, né? Graças a Deus estamos aqui, estamos bem, estamos num período aí difícil, né? Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. A humanidade, né, no geral, está passando aí por um momento de provação, onde a pandemia já do coronavírus, né, se alastrou em todos os mundos. Aqui no Brasil hoje já confirmaram mais de 4.000 mortes. Mas enfim, não podemos deixar de fazer a obra de Deus. Pelo contrário, né? Esses sinais já nos mostram as profecias e as promessas do Senhor Jesus Cristo se cumprindo. E é mais um alerta para nós nos achegarmos a Ele e entender que o grande dia da redenção está próximo, né? E hoje nós vamos falar a respeito da lei de Deus, né? Na aula passada nós fizemos uma introdução, né? A gente explicou, eu expliquei, procurei explicar qual que é o propósito do curso, né? Lembrando que esse curso, essa aula é voltada para os participantes do ensino da escola bíblica da nossa igreja, né? Deus e Amor aqui do Jardim Colorado, contudo não se restringe a eles, mas na verdade essa aula e essa escola bíblica, né? Essa lição, né, que nós estamos aí ensinando toda semana, ela serve para qualquer um que quiser se chegar mais a Deus, quiser conhecer mais de Deus. Espero que vocês possam fazer um ótimo proveito, amém? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, amém? Para que Deus venha conduzir toda essa aula, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus querido e amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha tomar a minha vida, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, que tudo que eu fizer aqui, Senhor, seja com o propósito de Te adorar, não querer, Senhor, me aparecer, nem tampouco, Senhor, ofuscar o Teu nome, mas tudo é para um propósito, Senhor, e a cumprir o Teu propósito, que é a Tua vontade. Que muitos, Senhor, que ouçam, que ouvirem essa palavra, seja por agora ou seja mais para o futuro, que entendam, Senhor, o Teu propósito e venham se chegar a Ti com amor, com dedicação, amando a Ti, Senhor, e procurando estar com o coração plantado, Senhor, em seu coração a semente do Evangelho, e que tenham esperança, Senhor, de um dia morar contigo na glória. Seja conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos lá. Gostaria de deixar claro para os irmãos, que os irmãos entenderem, né, o propósito desse ensino, né? O tema ele é um tema que eu diria que muito cabível para os nossos dias, tá? Na verdade, não só para os nossos dias, mas desde sempre houve uma certa incoerência, ou seja, uma certa divergência, na verdade, entre opiniões aí de líderes religiosos. E até mesmo nós encontramos essas divergências na própria Bíblia. Não que a Bíblia tenha divergência, mas divergência de pensamentos, né? Se nós analisarmos lá em Gálatas 3, nós vamos ver uma discussão, entre aspas, do apóstolo Paulo com a igreja, né, que ali foi instaurada em Gálatas. Essa discussão ela se deu por conta de uma má interpretação da pregação e uma má interpretação do que é o Evangelho, tá? E naquela ocasião ele estava fazendo uma diferenciação entre lei,
né, a lei judaica, e a graça de Jesus Cristo. Então, como se fosse Paulo, nós estaremos aqui também fazendo essa discussão entre nós. O que é a lei de Deus e o que é a graça de Deus? Então, eu sinto, meus irmãos, que nós, infelizmente, em pleno século XXI, aqui 25 de abril de 2020, daqui a pouco vai ser 26 de abril, que já estamos em 11h50 da noite, a gente tem ainda uma dificuldade de entender a divisão da Bíblia. Entender que a Bíblia ela é dividida em duas alianças, né? A aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. E muitas vezes nós lemos a Bíblia e não sabemos o que nós devemos seguir e o que não devemos seguir. Porque uns seguem o sábado e outros não seguem o sábado, né? Porque a gente segue essa parte aqui do Antigo Testamento, mas outra parte a gente não segue? Por que que a gente segue tal coisa aqui, mas outra aqui a gente não segue? Então, existe ainda muita, eu diria, existe ainda um véu aí que precisa ser rasgado, né? Existe essa parte que a gente precisa esclarecer, a gente precisa realmente desmistificar muita coisa, e eu tenho muito a aprender ainda nesse tema, que é a lei de Deus e a graça de Deus, mas aquilo que eu procurei aprender, né, que Deus tem me ensinado, é bom a gente compartilhar. E os irmãos também façam isso. Assistam esse vídeo e compartilhem também aquilo que vocês tirarem de proveito. Amém? Vamos lá então. Foco no objetivo. Então nós vamos começar com a aula 1. Semana passada nós fizemos o quê? Um apanhado dos conceitos principais, de uma forma geral, a respeito da Bíblia, né? Falamos do conceito de Bíblia, de onde surgiu, o que é a igreja, quem escreveu os livros, né? Quais foram os autores, maiores autores da Bíblia, como a Bíblia é dividida, como a palavra de Deus é dividida, enfim. Assiste lá no canal, o primeiro vídeo, referente à primeira aula, né? Mas essa primeira aula foi uma aula conceitual, agora realmente a gente vai entrar no tema em si, né? A primeira aula do tema vai ser essa, né? O que é a lei de Deus? Então nós vamos falar a respeito da lei de Deus. Então essa aula vai ser com o propósito de explicar o que é a lei de Deus, e à medida que nós formos avançando, nós vamos entrar no tema o que é a graça de Deus, depois vamos fazer uma comparação entre lei e graça de Deus, como ela é abrangida nos tempos atuais, né? Como Jesus cumpriu a lei, enfim. Acompanhe a gente, que você no final desse curso, você vai conseguir realmente pegar essa bagagem aí e multiplicar com os demais irmãos, amém? Então vamos lá. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem que eu vou sempre usar comparativos, né? Então, é interessante para nós entendermos o que é uma lei, né? E tem muitos irmãos também, né? Nós, muitas vezes, na hora de interpretar a palavra de Deus, poucos irmãos, né? Mas isso ainda existe. Alguns irmãos leem essa passagem que está ou essas várias passagens que está na Bíblia referindo-se à lei, né? Na lei está escrito que, pela lei a mulher está sujeita ao homem, tal, tal, tal. E muitas vezes quando nós lemos essas passagens, nós não sabemos diferenciar até mesmo o que é a lei realmente mosaica, né? A lei de Moisés, do que é lei nossa, né? As leis aí que constituem as nações em geral. Por exemplo, o Brasil ele tem a sua Constituição Federal, né? E é o que nós chamamos de regimento, né? É o nosso, aquilo que rege, né? O Brasil, né? Seria
a maior hierarquia, né, em termos de regimento, né? Então, é realmente a Constituição Federal aquilo que nos dá base para toda a legislatura brasileira, né? Então, só que nós precisamos diferenciar o que é a lei de Deus e o que é a lei de homem. São duas coisas distintas, né? Sei que a maioria de vocês sabem, mas só para a gente exemplificar, amém? Então, o que são as leis dos homens, né? Antes de falar da lei de Deus, vamos só dar um exemplo de lei dos homens, né? Se refere à lei que rege grande maioria dos sistemas governamentais, né? De uma forma mais completa, entendemos que lei, do latim lex, ou legio, do verbo lego, legere, lectum, é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. É também definida como ciência da justiça e arte da justiça. Então nós vamos ver abaixo aqui, né, baseado nisso, o que é um regimento, né? O que é realmente esses regulamentos, né, que tem por interesse, né, fazer aí o regimento do comportamento, regular aí as ações, as instituições por meio aí de uma Constituição. No nosso caso, a nossa Constituição Federal de 88, eu vou ler aqui, aqui o artigo 5, né, para a gente dar um exemplo do que está escrito lá. Diz assim, ó, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres fundamentais e coletivos. Então, ela já está delimitando, né, para onde eu quero, aonde a lei quer focar, né? Então, ela já delimitou aqui que é referente a direitos e garantias fundamentais, né? Ou seja, que são base para tudo, né? E direitos e deveres fundamentais coletivos. Então, ela já delimitou que isso é para todos, né? Coletivamente, essas regras devem ser executadas e devem ser direitos e deveres de todos, tá? Então, vamos lá. Artigo 5, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Tá? Então, esse aqui é um exemplo da lei dos homens, né? Da lei do Brasil. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é o regimento principal, aí, é de maior hierarquia, que faz aí todos... que derivam, né, todas as outras leis, todas as outras medidas provisórias que os governantes aí fazem e executam, todas elas devem estar embasadas aqui na Constituição Federal. Então, isso aqui é uma lei voltada para o Brasil, né? Então, pergunto eu, um americano lá nos Estados Unidos, ele precisa cumprir essa lei? Não, né? Um norueguês lá na Noruega, ele precisa aqui pegar a Constituição
Federal do Brasil de 88 e procurar cumpri-la? Também não, né? Então agora a gente vai entender o que é a lei de Deus e a quem ela se cabia, né? Mas antes disso vamos dar um outro exemplo aqui, né? Um exemplo bem simples aqui, fácil de entender, referente à lei, né, dos homens, né, a lei do Brasil aqui, baseado como base ali a Constituição Federal, a gente tem um outro derivativo, né, dali deriva a lei de trânsito, né? Então a lei de trânsito ela busca ali a proteção da vida, ela delimita ali os limites de velocidade, as sinalizações, com o intuito realmente de atingir a lei máxima ali, que é a proteção à vida e tudo mais, né? Então, os órgãos aí voltados para essa questão de leis de trânsito, eles procuram de alguma forma, né, trazer toda uma estrutura e fazer essas leis para que as pessoas, né, se comportem de modo que atendam à lei suprema, que seria no caso aí a lei da Constituição Federal, né? Então, por exemplo, a Constituição Federal, vamos dar um exemplo aqui bem prático, né? A Constituição Federal, ela diz que todos têm direito à vida, todos têm direito à proteção, todos têm direito à segurança, fato. E aí, mas o que a lei de trânsito tem a ver com isso? Então, a lei de trânsito, ela vai ter obrigação de montar uma estrutura, montar regras aí secundárias, né, em termos de, né, na hierarquia, né, ela vai corresponder a uma hierarquia que vai ser a Constituição Federal, vai ser a Suprema, né? Então, as regras de trânsito, né, as leis de trânsito vão ser formuladas de modo que atendam à legislação suprema. Então, ela pode colocar ali sinalização para o controle ali do tráfego, para evitar o que? Batidas e, consequentemente, mortes. Vai colocar o que? Limite de velocidade para evitar o que? Obviamente, pessoas dirigindo a um certo nível de velocidade que, se bater, com certeza trariam um risco maior à vida e assim por diante, né? Agora imagine que se na Constituição Federal tivesse lá escrito: todos precisarão correr a mais de 180 por hora. 180 por hora.